A menina que nasceu sem cor. Eu tenho um problema. Meu ascendente é em Áries. E eu tenho outro problema. É que eu sou a menina que nasceu sem cor. Para alguns eu sou branca, para outros eu sou preta, para muitas e muitos eu sou parda, ainda que eu sempre tenho ouvido dizerem por aí que parda é cor de papel. E a minha consciência racial, quando me chamam de parda, fica tão bamba quanto a alta do coração de artista pop e comunista quando pratica apropriação cultural. Eu sou a menina que nasceu sem cor porque nasci num país sem memória, com amnésia, que apaga da história todos os registros de símbolos de resistência negra, que embranquece sua população e trajetória a cada brecha, que faz da redenção de Khan a sua Mona Lisa, obra-prima da miscigenação, e ode ao milagre da miscigenação, calcado no estupro das linhas ancestrais, na posse de corpos que nasceram para serem livres, na violação de ventres que nunca deveriam ter deixado de serem nossos. E eu tenho outro problema. Bom, eu não sei da cambalhota. E não importa, que para alguns eu seja a menina que nasceu sem cor, que falte melanina para minha pele ser retinta, que os meus traços não sejam tão marcados. O colorismo é uma política de embranquecimento do Estado que por muito tempo fez com que eu odiasse os traços genéticos do meu pai herdados. Me odiasse, me mutilasse, meu cabelo alisasse. Meninas pretas não brincam com bonecas pretas, mas faço questão de botar no meu texto que pretas e pretas estão se amando, porque me chamam por aí de parda, morena, moreninha, mestiça, mulata, café com leite, marrom, bombom. E esse corpo moreno, cheiroso e gostoso, é um corpo delgado, da cor do pecado, e me faz tão bem ser feitizada enquanto um quase perfeito padrão de mulata de exportação. Um outro problema que eu tenho é que meu passe livre sempre acaba no final do mês. Eu sou a menina que nasceu sem cor, e isso me dá o privilégio de ser a menina que tem livre acesso a muitos espaços, mas que no final do dia parece não pertencer a nenhum deles de fato. Eu sou a menina que nasceu sem cor, e isso às vezes me deixa invisível, só lidando a mulher preta. Eu sou a menina que nasceu sem cor, mas sempre que convém alguém, minha negritude vai saltar aos olhos. E isso só me faz pensar o quanto o mito da democracia racial no Brasil é de... Se você sabe de onde veio a sua tataravó, pode ter certeza que você é uma pessoa branca, de origem europeia, italiana ou portuguesa. O único brasão que sobrou da minha família foi o da desestruturação e da pobreza. Cara, gente branca. Se você não tem sangue preto nas veias, tem nas mãos. Tá na hora de derrubar a porra da estátua dos bandeirantes e valorizar o sangue preto que escorreu no solo da construção nada existiu desse país. Rui Barbosa e Bolsonaro tentam apagar a escravidão, queimam os registros sobre esse holocausto. Então, se for preciso, a gente resgata as nossas raízes nos dentes. Vai entender que a nossa gente é filha de Dandara do meu quilombo. Nos dê forças, para que não tenhamos vergonha das histórias que carregam os nossos corpos. Por muito tempo, eu fui a menina que nasceu sem cor. Mas um dia gritaram-me, negra! E eu respondi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quis iniciar essa aula com essa poesia de uma poetisa chamada Migra. Essa poesia foi publicada no ano de 2018, mas o assunto que nós vamos abordar hoje é um assunto um pouco mais antigo, mas que reflete bem tudo que ela quis trazer em palavras tão atuais, né? O vídeo, na verdade, foi para deixar uma pulguinha atrás da orelha e pra gente ir analisando, compreendendo e entendendo melhor a complexidade desse assunto, da onde surgiu, das suas estruturas e conseguir fazer essa relação de Estado, de uso do poder, né, para as consequências e para os resultados que a gente vive hoje na sociedade. O vídeo ele fala, na verdade, a poesia fala sobre uma menina que não tem cor, que não se identifica com um ou nem com outro grupo. Ela compreende que em alguns lugares ela consegue ter maior acessibilidade, em outros lugares nem tanto, justamente pelo fato da cor da sua pele, e o processo dela compreender, um longo processo, inclusive, dela compreender e se identificar enquanto ancestralidade, enquanto identidade e enquanto pessoa na sociedade.
O vídeo aborda um tema discutido recentemente, que é o colorismo. Esse tema ele é muito abordado principalmente em países que passaram por longos processos com a escravização e que deixaram aí seus resultados, suas consequências. Esse termo ele foi utilizado pela primeira vez por uma escritora chamada Alice Walker, e a ideia dele é que quanto mais clara for a pele de uma pessoa, mais acessibilidade e mais facilidade ela vai ter para conseguir aí as coisas, né, na vida, que seja na educação, que seja no mercado de trabalho, que seja conseguindo se comunicar em grupos sociais. E quanto mais retinta for a pele dessa pessoa, mais dificuldade ela vai ter esses tipos de acesso. Uma educação inferior, um emprego inferior, uma não aceitação em grupos. Então, há aí essa distinção de tonalidade da cor da pele negra, né? Esse termo nos leva a refletir o porquê nasceu essa distinção, né? O porquê esse termo hoje ele é debatido, o porquê as pessoas negras sentem na prática e no dia a dia essa experiência ainda atualmente, né? Então a gente consegue compreender que dentro de um grupo racial, né, de etnia negra, existem padrões de comportamentos diferentes e existem padrões de aceitações diferentes, padrões de tratativas diferentes. E a pergunta é: como que nós podemos enxergar essa distinção, esse termo, esse assunto em nosso país, né? Eu vou deixar em aberto essa questão aí pra gente poder refletir um pouco e destrinchar juntos as raízes dessa problemática, compreender e analisar os resultados e as consequências de uma estrutura de Estado e o poder de suas políticas. Para a gente entrar nessa questão a fundo, teríamos que trabalhar um longo processo histórico que foram os mais de 3 séculos de escravização no nosso país. Porém, incluiria outras problemáticas, outros temas, e então nós vamos nos ater a um processo que antecede a abolição, para a gente chegar aí no nosso tema de hoje, que é o embranquecimento da população, a tese de embranquecimento no Brasil. Bom, ali um pouco antes de acontecer a abolição da escravatura, o Brasil então já sofreu uma pressão externa de outros países, né, de países internacionais, da Europa, para que eles deixassem, né, de traficar os negros nas embarcações, né? Não era uma pressão já tão recente, foi uma pressão que ocorreu durante um longo período, né? Porém, o Brasil ele se mantinha economicamente através dessa massa de mão de obra. A economia do país crescia através disso, a exportação do café, a exportação da cana, especialmente, foram comércios que expandiram e se tornaram o que tornaram através da mão de obra escrava, né? Foram então aí
os longos anos, né, que foram se engateando, para que o Estado compreendesse que já não era mais possível continuar com esse tipo de processo. Com a forte pressão internacional e também com a crescente resistência dos escravizados no país, isso já não estava se tornando mais viável para o Estado. Então, houve aí, durante esse período, um pouco antes da abolição, uma estratégia do governo de realizar uma transição para que economicamente eles não sentissem muito essa falta da mão de obra, porque os trabalhos rurais, que eram os que mantinham aí o comércio a todo vapor, eles eram todos, como que eu posso dizer a palavra? Compostos, né, pela mão de obra escrava. Porém, com a aproximação da abolição chegando, porque eles já sabiam que isso uma hora iria se romper, foi pensado estrategicamente que essa mão de obra fosse substituída, né? O Brasil, apesar de ter resistido muito para dar fim à escravidão, já imaginava que esse período se aproximava, uma vez que havia toda essa pressão externa, política e interna, com a crescente resistência dos povos africanos escravizados. Então, o fortalecimento do abolicionismo forçou as elites de cafeicultores a incentivarem a vinda de imigrantes para o país. Sendo assim, o país passou por uma transição ainda antes da abolição, né? Essa transição se iniciou ainda antes da abolição, para que essa massa fosse substituída e não faltasse para o mercado. Então, o país passou, né, por essa transição, e um desses meios de garantir que o trabalhador escravizado não conseguisse se manter no mercado e não conseguisse se estabelecer na sociedade, foi então um decreto chamado Lei de Terras. Esse decreto, ele foi instituído ali na década de 50, 1850, que foi concebido de uma forma da qual tinha o intuito de evitar o acesso à propriedade de terra por parte dos futuros imigrantes. É claro que eles pensavam na questão econômica, apesar de ser um incentivo do país, chamar os imigrantes com essa vasta propriedade, né, de terra, extensas, e com o trabalho, eles também tinham que se garantir de que eles não iriam sair perdendo, né? Então, eles já decretaram essa lei, que ela estabelecia, por exemplo, que as terras públicas deveriam ser vendidas por um preço suficientemente elevado para afastar aí poceiros e imigrantes pobres, que estrangeiros que tivessem passagens financiadas para vir ao Brasil ficavam proibidos de adquirir terras antes de 3 anos após a chegada. Então, o imigrante, ele chegava aí com o apoio do Estado, né? Mas antes de 3 anos, antes dos seus primeiros 3 anos aqui no país, eles não poderiam adquirir nenhum tipo de terra, né? Eles tinham que estarem estabelecidos economicamente na sociedade, tinham que já ter aí o seu capital, né, estabelecido. Em resumo, né, os grandes fazendeiros queriam atrair os imigrantes para começar já essa substituição de mão de obra escrava,
tratando de evitar que eles se convertessem em proprietários, né? Então, eles não queriam abrir mão de uma mão de obra por outra que fosse dar aí problemas para eles. Uma outra medida que também se iniciou na segunda metade do século XIX, mas se intensificou em 1870, foi então a imigração em massa de povos europeus para o nosso país. Essas duas medidas foram duas medidas muito essenciais para que se consolidasse uma nova mão de obra no comércio da época, né? Todo o trabalho que era realizado pelos povos escravizados foi substituído, ou já tinha o intuito mesmo de ser substituído pelos povos europeus, com o intuito de oferecer para essa população os melhores serviços, né? Os melhores cargos. Antes mesmo da abolição, essa transição já começou a ocorrer, como por exemplo a Lei de Terras já foi decretada ali nos anos de 1850, e a partir de 1870 se intensificou a imigração em massa para o país. O Estado ele já tinha consciência de que a abolição estava se aproximando, e ele estrategicamente colocou essas políticas para que a mão de obra escravizada não tivesse oportunidades quando ela fosse livre, né? O trabalho dos povos escravizados, eles valiam quando eram de graça, né? Eles não valiam serem remunerados, né? Um europeu, sim, merecia ser remunerado. Uma pessoa ex-escrava não merecia, né? Então já foi tudo estrategicamente pensado. Essas políticas elas já foram estrategicamente colocadas para que a mão de obra e os povos escravizados não tivessem aonde se apoiar, não tivessem como se recolocar, não tivessem como se estabelecer na sociedade depois de livre. E aí, é exatamente nessa transição que se instaura a estruturação do branqueamento da sociedade, né? Essas políticas do Estado, elas já deixavam os povos africanos, afro-brasileiros à margem, né, à margem da miséria. E essa tese de branqueamento, ela veio para reafirmar que os povos escravizados um dia haveriam de sumir do país, né? Então, no Brasil a gente teve um sistema escravista que foi superado aí através de um incompleto processo de abolição, né? Um processo que não buscou estabelecer um projeto de inserção social e econômica, né, aos egressos do cativeiro. E depois da abolição, em 1888, e uma das razões centrais para esse abandono dos negros após a superação da escravidão foi o pensamento eugenista, em vigência entre o século XIX e as primeiras décadas aí do século XX. Esse pensamento justificou, em meio de uma pseudociência, entre outras políticas, o incentivo à imigração europeia
por parte das elites econômicas e do próprio Estado, enquanto ao mesmo tempo defendia a ideia de que os não brancos, principalmente os negros, representavam um fator de atraso para a nação brasileira e, portanto, não era interessante promover a sua integração. O Estado tinha essa consciência de que essa população precisava de apoio, de que essa população precisava se estabelecer na sociedade, e ela preferiu não dar suporte para essa população justamente pelo fato de superioridade, né? A eugenia, ela se trata disso, né? Ela se apoiou numa pseudociência com o intuito de promover um melhoramento da sociedade, incluindo aí a etnia branca, do homem branco e europeu como o certo, como o correto, e ela reafirmou o posicionamento dos escravizados aqui no país, né? Se eles não tinham, quer dizer, eles já tinham motivos o suficiente calma. Se eles não tinham aonde apoiar a ideia racista deles, né, a ideia segregatória deles de etnia, eles se apoiaram aí na eugenia, que surgiu exatamente nesse período de transição do nosso país, né, que foi aí a abolição da escravatura e a não reinserção dos povos negros na sociedade, tá? Bom, essa tese, então, como eu expliquei, defendia aí um padrão genético superior para a raça humana e colocava em diminuição os outros tipos de etnia, sendo esses as etnias asiáticas, a etnia indígena e principalmente e especificamente a etnia africana, tá? Nesses períodos, alguns intelectuais brasileiros incorporaram essas teses e delas eles derivaram aí outras, né, que se aplicavam ao contexto brasileiro e serviu de apoio ao Estado como uma forma de política de branqueamento da sociedade, né? A ideia, então, era que então, era que, dada a miscigenação na história brasileira, os descendentes de negros passariam a ficar progressivamente brancos a cada nova geração que surgia, né? Esse era o intuito, colocando aí à margem da miséria os povos negros, né, os povos africanos, e a intenção era essa mesma. A intenção era excluir da sociedade essa população, e os que conseguissem se estabelecer, se misturassem, né, se relacionassem com etnias mais claras, e essas etnias, de acordo com as gerações, elas iam aí clareando o país, dando um ar de melhoramento na sociedade, que era aí o que a eugenia pregava e o Estado se apoiava, tá? Bom, várias ações foram tomadas para promover o processo de branqueamento, sobretudo na província que contava com o maior dinamismo econômico, São Paulo. São Paulo tinha destaque aí, então, econômico na exportação do café e foi um dos estados brasileiros que receberam mais imigrantes. A gente tem aqui um dado que entre 1890 e 1914, mais de 1,5 milhão de europeus cruzariam o Atlântico rumo a São Paulo.
com a maioria de 63,6% das passagens paga pelo governo do estado, tá? Ou seja, o Estado apoiava essa imigração, auxiliava a imigração dos europeus, mas não auxiliava a reinserção do negro na sociedade, tá? Bom, no estado de São Paulo nós podemos constatar a multiplicação de estrangeiros a partir do final do século XIX, sobretudo na capital, que também estava aí em crescimento, né? Entre a última década do século XIX e os primeiros anos do século XX, o número de estrangeiros na cidade de São Paulo excedia os 50% de habitantes, sendo que a maioria dos imigrantes era aí da região da Itália, tá? Bom, devido à mentalidade da época, né, e toda essa política que foi instaurada pelo Estado, os imigrantes ocupavam os espaços mais dinâmicos da economia, né? Como a indústria, o comércio, enquanto para os nacionais mais pobres, enfim, ex-escravos, negros, restavam serviços inferiores, né? Com uma remuneração menor, como, por exemplo, cargos de carroceiros, varredores de rua, limpadores de trilhos, enfim, os cargos mais inferiores da sociedade ficavam aí à margem da população negra, né? Bom, por mais de 3 séculos, os povos africanos serviram aí de mão de obra, né, para a elite brasileira. E o Estado não tinha como apoiar a sua ideia na afirmação de que os povos negros não continham, não detinham de autonomia de trabalho, né? Muito pelo contrário, a gente encontrava nessa época os povos africanos em diversos tipos de cargos de trabalho. Então, não haveria como o Estado se apoiar na ideia de que eles não tinham qualificação para esses cargos. A ideia que eles tinham para se apoiar era simplesmente porque eles não queriam que os povos africanos entrassem e fizessem parte do comércio e fizessem parte de cargos igualmente oferecidos para imigrantes, tá? Bom, a marginalização que ocorreu então aí durante esse período é um resultado desse pensamento eugenista e das políticas amparadas por uma teoria pseudocientífica que tinha como objetivo promover a extinção dos negros no Brasil. Esse era o intuito do Estado. O Estado realmente acreditava que isso poderia acontecer e que a população brasileira iria embranquecer de fato. Hoje nós temos as consequências na prática de todo esse processo e alguns números falam por si só. Os números apresentados a seguir são resultados da pesquisa PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra a Domicílio, realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e foram publicados em matéria da revista Exame em 20 de novembro de 2018. Vamos dar uma olhadinha. A PNAD contínua de 2017 mostra que há forte desigualdade na renda média do trabalho, 1.570 para negros, 1.606 para pardos e 2.814 para brancos. O desemprego também é um fator de desigualdade. A PNAD contínua do terceiro semestre de 2018 registrou um desemprego mais alto entre pardos e pretos do que na média da população.
A taxa de analfabetismo é mais do que o dobro entre pretos e pardos do que entre brancos, de acordo com a PNAD contínua de 2016. Quando se fala de acesso ao ensino superior, a coisa inverte. De acordo com a pesquisa, a porcentagem de brancos com 25 anos ou mais que têm ensino superior completo é de 22,9%. Já o Atlas de Violência, numa pesquisa realizada em 2018 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, demonstra que um dos principais fatores da desigualdade racial no Brasil é a concentração de homicídios entre a população negra. Essa pesquisa aponta que no ano de 2016, o número de negros assassinados no país foi de 40,2 para cada 100 mil habitantes, enquanto o número de não negros, brancos, asiáticos ou indígenas assassinados no mesmo período foi de 16,0 para cada 100 mil habitantes. Um número aí muito exorbitante, né? Mas não inovador, não chocante, porque uma pesquisa tão recente como essa mostra como o Estado ainda coloca à margem a população negra, né? Apesar de fazerem mais de 100 anos que houve a abolição da escravatura, o Estado continua praticando essas políticas de marginalização da população negra, tá? No período, só para a gente ter uma observação de uma das práticas, além daquelas duas, durante a transição, foi a concentração em massa da população nas capitais, porque as capitais estavam crescendo muito, né? O comércio, né? E precisava ocorrer ali, então, um saneamento básico, era preciso que essa população fosse organizada de maneira da qual se tornasse civilizada, né? E a gente compreende que os locais onde a população negra habitava não detinha desse apoio do saneamento básico do Estado, né? Ela realmente precisou arcar com a responsabilidade de serem eles por eles, porque o Estado não fornecia nenhum tipo de apoio, né? Inclusive, a ideia de eugenia que validou esse tipo de política na época estava instaurada em instituições de ensino superior, né? Então, além de figuras representativas da sociedade, pensadores, cientistas, médicos, validarem essa ideia, ela era instituída, né? Ela era colocada dentro das instituições para que isso fosse repassado, né? Para que essa ideia fosse validada em cima de algo que não foi confirmado, uma pseudociência, né? E o Estado usou todo esse aparato para continuar marginalizando essa população, né? O Estado preferiu remunerar o imigrante ao invés da população negra. O Estado preferiu deixar à margem da miséria, à margem, né, da violência, a população negra. O Estado preferiu proteger a população branca, né? E com o intuito de que esses povos fossem sendo extintos e os que ficassem fossem se relacionando aí com essa população de imigrantes e fossem embranquecendo com o intuito da tese do embranquecimento que nós tivemos no nosso país aí no final do século XIX e início do século XX, tá? E por isso que eu coloquei aquela poesia lá no começo,
porque ela fala exatamente sobre o colorismo, que é a não identificação da sua etnia, a não identificação da sua ancestralidade, da sua identidade, e é exatamente todo esse processo que o Estado usou, né, com seu poder de governo, seu poder político, utilizou aí para poder instaurar essa tese de branqueamento, essa miscigenação, e fez com que essa descendência, né, como por exemplo a nossa população atual, passasse a não se identificar mais, ao ponto de não se identificar mais. Porque no período, quanto mais próximo do branco você se aproximava, quanto mais próximo das características brancas você se aproximava, você conseguia mais acesso, mais acessibilidade, você conseguia ser mais aceito, né? Então, isso foi instituído na população, a população aderiu, os povos negros aderiram, porque isso foi influenciado de diversas maneiras, né? Com todo o apoio do Estado, em mídia, isso foi instituído. Então, nós temos casos de povos aí que de pele mais retinta mesmo, que acha mais bonito o negro da pele mais clara, dos traços mais finos, mais aproximados dos traços brancos, né? Então foi algo tão instituído na população que se tornou naturalizado, né? Então, os resultados que nós temos hoje de povos que não se identificam com a sua cultura, que não conhecem a sua ancestralidade, é consequência de um Estado genocida, de um Estado que usou de todo o seu aparato e todo o seu poder político para reafirmar a posição de inferioridade do negro na sociedade, tá? Então, essa é a nossa aula sobre a tese do embranquecimento. Eu espero que vocês tenham entendido como que foi esse processo. E, por fim, eu deixo aqui uma questão para a gente poder abordar aí essa aula, que é a seguinte. A eugenia é a teoria que busca produzir uma seleção nas coletividades humanas, baseadas em leis genéticas. Ela ficou muito conhecida no fim do século XIX e início do século XX. E foi utilizada para propagar a ideia de que o homem branco e europeu era superior aos outros grupos de etnias distintas. O Brasil deu um forte apoio a essa pseudociência, amparado fortemente pelo Estado. Analisando que tivemos figuras representativas como o médico e cientista João Batista de Lacerda, que partilhavam dessa tese, podemos compreender que o Brasil havia adotado a eugenia como forma de incentivar a população europeia a imigrarem para o país. B. O Estado se utilizou da pseudociência para validar a eugenia no país, tomando medidas políticas, pondo em prática a tese do branqueamento na sociedade. C. O país teve e tem problemáticas raciais postas na sociedade, entretanto, o Estado sempre se manteve imparcial. D. Apesar de muito compartilhada entre a elite, a teoria de aprimoramento da sociedade não conseguiu ser validada e nem praticada no Brasil. Bom, em questão das nossas alternativas, a resposta certa que nós temos aí é a B, né? O Estado se utilizou da pseudociência para validar a eugenia no país, tomando medidas políticas, pondo em prática a tese do branqueamento na sociedade. Bom, eu quero só conversar um pouco sobre essa questão para a gente poder analisar o porquê que as outras não estão corretas, tá? A fala que o Brasil havia adotado a eugenia como forma de incentivar a população europeia a emigrarem para o país. Não.
apesar da imigração europeia servir de apoio para esse pensamento eugenista, né, não foi o incentivo que foi utilizado para os povos europeus virem, né, para o Brasil. O incentivo dado no período, como eu falei, eram as fartas terras, eram os fartos trabalhos, principalmente porque os melhores cargos seriam ocupados por essa população, né? Lembrando que a população que vinha da Europa, ela era uma população também, muitas das vezes, rural. Não detinham, nem todos, né, detinham aí de conhecimento de cargos que foram oferecidos para eles aqui no país, né? Que cabe aí também a não confirmação da questão de que o negro não serviria para esses cargos, né? Na verdade, os cargos eles só tinham especificamente uma etnia, né, para poder trabalhar. E não necessariamente eles eram excluídos por qualificação de serviço, né? Não era isso, o Estado não ofereceu isso, né? Né? O país teve e tem problemáticas raciais postas na sociedade. Entretanto, o Estado sempre se manteve imparcial. Bom, essa daqui também, obviamente, não é correta, porque temos, né, as nossas problemáticas raciais, sim, na sociedade, mas o Estado tem total responsabilidade nas suas estruturas, no seu poder político de instauração na sociedade essas questões, tá? Então, ele não se manteve imparcial, ele criou, foi um processo pensado para que isso ocorresse, enfim. E a alternativa D, que apesar de muito compartilhada entre a elite, a teoria de aprimoramento da sociedade não conseguiu ser validada e nem praticada no Brasil. Bom, essa questão de aprimoramento da sociedade vem do termo da eugenia, né? E ela foi sim praticada no país, não é à toa que hoje a gente sofre os resultados e as consequências, mas a gente tem como principal fator de que a elite fazia parte desse Estado, a elite estava compondo ali o governo, né, do período, e era exatamente essa elite que trazia todas essas políticas que eram postas na sociedade, tá? Por isso que a B é a certa, o Estado se utilizou de uma pseudociência para validar a eugenia, né? Para validar que isso era o certo, colocar na cabeça das pessoas que o que eles estavam fazendo era correto, que realmente a etnia afro não servia para trabalhar, não servia para ser um trabalhador remunerado, não servia aí para ter educação, não mereciam, né? E somente os povos europeus se beneficiavam dessas políticas, tá? Então eles colocaram em prática a tese do embranquecimento de diversas formas. Eles colocaram a mão e muito para que isso ocorresse, tá? Então é isso, a nossa aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido o processo de embranquecimento, que vocês tenham acertado a questão final. E é isso, boa noite, um beijo, muito obrigada pela aula, até a próxima.